E agora, com muita atenção, com muita reverência, o momento mais importante do nosso programa, vamos ouvir uma mensagem na voz do pastor Natanael Rinaldi Filho. Gostaria de meditar no livro de Hebreus, nessa data significativa para nós que pertencemos e somos membros da Igreja Evangélica da Paz, onde estaremos comemorando seu 24º ano de fundação, apesar do dia da fundação ser o dia 19 de janeiro de 1994. Então hoje você é o nosso convidado, já temos uma convidada toda especial nesta manhã, que é a esposa do pastor João Flávio, nossa irmã Miriam, que veio de São José do Rio Preto e está aqui conosco. Que a irmã seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. E então você também é o nosso convidado para logo mais às 19h30 estar aqui para oferecermos um culto de gratidão, de ações de graça ao Senhor Jesus Cristo pela existência da Igreja Evangélica da Paz. E amanhã, às 19 horas, um outro culto. O capítulo 3 aos Hebreus, ele nos fala de algo que tem muita significância para esta data, que é a casa, somos nós. O escritor, que nós não sabemos quem foi, está falando da casa de Deus. Então ele inicia dizendo: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Você é um participante dessa vocação celestial, prezado ouvinte? Você tem sido chamado? O Senhor Jesus, nos Evangelhos, ele diz que quando eu for levantado na terra, a todos atrairei. E aqui o escritor diz para considerar atentamente este apóstolo. É a única referência que fala a respeito do Senhor Jesus como apóstolo. Apóstolo é um representante de Deus ao povo, é um enviado. E ele diz mais um título que é importante, o sumo sacerdote, que é um representante do povo diante de Deus. Então o Senhor Jesus foi o enviado e aquele que oferece sacrifícios espirituais do povo que o Senhor tem resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz, com relação a Deus. E ele vai dizendo então, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então aqui nós vemos uma primeira comparação, porque essa epístola, como nós sabemos, foi escrita aos hebreus, e esses cristãos hebreus estavam sofrendo grandíssima perseguição. Existia até no século II uma inscrição numa sinagoga que dizia que seria maldito todo aquele que pertencesse à seita do Nazireu, falando do Nazareno, aliás, falando do Senhor Jesus Cristo. E esses cristãos eram muito perseguidos. Então esse escritor estava dando uma colocação de fé para mostrar a superioridade do Senhor Jesus Cristo com relação à questão de Moisés. Moisés, como diz em Números, capítulo 12, verso 7, ele também foi considerado fiel. Ele é um
um paradigma para a nação de Israel, para toda a religiosidade, espiritualidade de Israel, é Moisés. Mas aqui o escritor está dizendo que Cristo é muito mais fiel. Então ele vai continuando dizendo: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então, todo esse projeto da parte de Deus, todo o plano salvífico que Deus anunciou a Abraão, ele se cumpriu na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa expressão casa, ela é muito importante, porque é um lugar de acolhimento, é um lugar onde descansamos, é um lugar onde temos uma interação íntima com os nossos familiares, e também deve ser um lugar, no sentido da fé espiritual, onde estabelecemos a família de Deus, conforme Efésios capítulo 2, Paulo fala que nós somos da família de Deus. Então, Cristo, ele tem estabelecido hoje a sua igreja. E é algo totalmente antibíblico quando pessoas não têm a vocação, o desejo de se congregar, de estar na casa do Senhor. E o autor vai continuar o seu pensamento no verso 4, dizendo: pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Então a preeminência, a projeção maior é Deus. Infelizmente hoje estamos vivendo em uma época em que o homem, o status quo do homem, a sua reputação, os seus milagres, muitas das vezes, que são preconizados pela mídia, estão ocupando a posição que somente é de Deus, e Deus não concede a sua glória para ninguém. E o escritor vai dizendo: e Moisés era fiel. Está dizendo aqui que Moisés, quando ele teve essa incumbência para ser um libertador, para ser um medianeiro, para ser uma espécie daquele líder fiel que o Senhor esperava, o escritor está dizendo que Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Aqui ele nos dá essa condição, quer dizer, Moisés, ele se colocou como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. E aí ele faz o grande contraste nesse verso 6 do capítulo 3 de Hebreus, que estamos meditando, que é de suma importância para o momento em que estamos comemorando mais um aniversário da igreja. E ele diz essas palavras maravilhosas: Cristo, porém, como filho, isto é, unigênito, como ele mesmo disse nos capítulos anteriores, especialmente no capítulo 1, ele fala a respeito de Cristo como herdeiro, como filho de todas as coisas, como aquele que foi gerado na eternidade, uma palavra um tanto que complexa para entendermos na nossa finitude humana. Então ele diz Cristo como filho em sua casa. Aí ele coloca a aplicação dessas verdades, que é a igreja, a qual casa somos nós. Então, hoje, nós temos esse grande privilégio, que o Senhor Jesus Cristo
está sobre esta casa. Cristo é a pedra angular desta casa. A casa de Deus é composta pelo seu povo. Um tema que permeia toda a Escritura Sagrada. O apóstolo Pedro, em sua epístola, primeira epístola, capítulo 2, verso 5, ele diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, nosso objetivo é oferecer sacrifícios espirituais a Deus. E nós somos gratos a Deus, retribuímos na nossa limitação tudo aquilo de tão extraordinário que Cristo representa para nós, pelo privilégio de fazermos parte da sua casa. E o Senhor é aquele que é o filho, é o dono da casa, é o representante. Nós somos membros, como o apóstolo Paulo fala tanto em suas epístolas, os Coríntios, Colossenses, Efésios. Mas ele coloca uma observação, e essa observação era algo que permeia essa epístola aos Hebreus, que é a questão da apostasia. Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, nós hoje estamos vivendo em épocas que muitos têm apostatado da fé. Seja a apostasia chamada moral e apostasia espiritual. Moral é quando se deixa se envolver por pecados que não estão bem diante da palavra do Senhor, pecados que afastam da palavra do Senhor. E a apostasia espiritual é quando não guardam aquele evangelho simples, a mensagem da cruz, e assim deixam de serem firmes. E nós temos que sermos firmes até o fim. A ousadia e a exultação da esperança. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Ousadia para pregar o Evangelho, para testemunhar a nossa fé e a alegria da grande esperança que Cristo nos concede. Que nesse dia o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, para que você, prezado ouvinte, faça parte dessa expressão que o escritor diz aqui no verso 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Você pode repetir isso? A qual casa somos nós? Amém.